E aí, tudo bem? Para mim está tudo bem. Contemplando aqui as belezas da natureza, nesse local maravilhoso. A minha pergunta para você é: aonde tudo começou? Esse lugar, aonde tudo começou, foi um lugar muito especial. Um lugar chamado céu. À luz da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia nos diz aqui o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Houve uma grande guerra entre Satanás e os seus anjos, e Miguel, Jesus e os seus anjos no céu. Só que Satanás e os seus anjos não prevaleceram contra Miguel, nem lá no céu e nem prevalecerão aqui nessa terra. Mas o interessante disso tudo é aonde começou toda essa história, por onde a humanidade está passando hoje, que nós vamos compreender nessa série de estudos. A palavra de Deus diz no verso 9, e ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado do céu para a terra. O que será que ele está fazendo aqui na terra? Você já parou para pensar? O que seus anjos e Satanás estão fazendo aqui na terra? Como é que era esse anjo quando ele estava lá no céu? Quais são as suas armas? Nós vamos compreender tudo isso agora, abrindo nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 28, e o versículo seria o versículo 15. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui. Perfeito ele era nos seus caminhos, desde o dia em que ele foi criado, até que se achou iniquidade nele. Olha só, ele foi criado perfeito. Deus nunca faz nada errado, Deus não faz as coisas imperfeitas. Ele foi criado perfeito. E ele era perfeito em tudo, até que achou iniquidade nos seus caminhos. No versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: elevou-se no seu coração por causa da sua formosura, e ele corrompeu-se por causa da sua sabedoria. E ele foi lançado por terra diante dos reis. Deus o pôs, para que todos o contemplem. Olha só que interessante isso aqui. Elevou-se no seu coração. Por causa de quê? A sua formosura. Ele se achava lindo demais, se achava superior demais. Você já viu alguém na sua empresa que quer ser o chefe? Você já viu alguém no seu trabalho que se acha melhor do que aquele que está no poder? É interessante que isso aconteceu com Lúcifer. Se você vê na sua Bíblia aí, o versículo 13, olha só o que continuou acontecendo com Lúcifer. O versículo 13 de Ezequiel 28 diz o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Você já parou para pensar? Lúcifer era lindo, vestido de uma forma maravilhosa, como poucos reis na terra se vestem. Sabe? Você já parou para pensar? Em primeiro lugar, ele era formoso. Segundo, perfeito. A gente vê bem vestido. E ele deixou crescer dentro dele o orgulho, a vaidade, querer ser melhor do que Deus, fazer melhor do que o seu próprio Criador. Ele abandonou o Criador pensando que ele, como criatura, poderia ser superior. A palavra de Deus diz, no verso agora 14 do capítulo 28 de Ezequiel, o seguinte: tu eres o querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permaneceis no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Parece até coisa de novela. Um ser criado querendo tomar o lugar do Criador. Foi feito, criado para ser um querubim que comandava a guarda do Senhor. Alguns pesquisadores dizem que Lúcifer era o quarto na hierarquia no céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em quarto lugar, Lúcifer. Mas ele como criatura, ele não poderia superar o Criador. Mas ele tentou. E ele planejou uma guerra contra o seu Criador, Deus. E através dessa guerra com os seus anjos, ele tentou destruir a Deus e tomar o seu trono. E aí foi quando ele foi expulso e veio aqui para essa terra.
vamos compreender mais um pouquinho o que a palavra do Senhor nos diz. Em João, capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, um cordeiro. Jesus, que era Deus, se transformando num ser humano para viver entre nós. Um cordeiro lutando contra um dragão. Parece uma luta desigual, não é? Mas sabe por que Jesus veio se transformar num ser humano? Sabe por que ele veio para a nossa terra? Para que você e eu entendêssemos que nós, como seres humanos, aliados com Deus, o seu Pai, nós podemos vencer o dragão. E nessa luta que parece desigual, nós iremos sair vitoriosos. No Rio Amazonas, um barqueiro em meio a um temporal dizia: Deus bendito, diabo maravilhoso, mas tinha um acompanhante com ele dentro do barco. E perguntou a ele: como é que você pode bendizer a Deus e chamar o diabo de maravilhoso? Ou você toma a decisão ao lado de um, ou a decisão ao lado de outro. Na nossa vida pessoal também é a mesma coisa. Só que Lúcifer, esse anjo de luz, assim como ele tentou no céu colocar o caráter de Deus em xeque, ele está tentando fazer isso também com os seres humanos. Porém, a Bíblia fala a respeito do caráter de Deus, e eu gostaria de falar para você. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar. 1 João, capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe, para você conhecer a Deus, você precisa amar. E para você amar, você precisa conhecer a Deus. Porque Deus é amor. Lúcifer também intentou sobre o governo de Deus, tentando fazer com que os seres humanos e os seres celestiais do universo pensassem contra o governo de Deus e achassem que ele poderia ser melhor do que Deus. Mas isso tudo é engano do inimigo. Olha só, a palavra de Deus também diz que ele tentou contra a lei de Deus. E muitos hoje querem viver livremente, fazendo o que querem. Eu queria dizer uma coisa para você, meu amigo. Quando Deus estabeleceu limites para os seres humanos, ele pensou no melhor para todos nós. Ao estabelecer limites, ele não quis que você fosse uma pessoa escrava dele ou um robozinho dele, não. Mas ele estabeleceu esses limites por causa da entrada do pecado na terra. Por exemplo, nós temos limites que eu poderia dizer como não passar um sinal fechado. Se você passar um sinal fechado, você pode ter um acidente na sua vida. Esse limite que Deus colocou para a gente é para que nós possamos viver melhor. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a orar junto comigo. Eu queria fazer uma oração por você, porque eu quero que Deus abençoe a tua vida e que no próximo capítulo você possa conhecer um pouquinho mais sobre essa grande guerra. Oremos então. Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento, em meio à tua natureza e às belas coisas que ainda existem nesse mundo criado por ti. Que o Senhor possa nos dar o esclarecimento em nossa mente, em nosso coração, o esclarecimento necessário a respeito de que posição nós devemos tomar nessa grande guerra. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, nesse momento, a escutar uma música especial, cantada pelo Rodrigo Wegner. Que Deus abençoe a você. Muitas vezes nos surpreende com coisas que jamais imaginamos. Deixamos de viver pensando no amanhã. Esquecemos o presente que Deus nos dá.